Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso terceiro dia do webinário. Que pena que está acabando. Quero começar a agradecer a você que esteve presente esses 3 dias. E hoje, fechando esse momento, vamos falar do planejamento financeiro. O tão esperado planejamento financeiro. É com muita alegria, é com um prazer imenso que esta noite vamos falar sobre o planejamento financeiro da sua empresa, do seu empreendimento. Então eu espero que você escute, anote, que você escute com muito cuidado, que você faça as suas anotações. Esse planejamento financeiro é o ápice daquilo que a gente vinha conversando nos 2 dias anteriores. É a base para que você possa, com firmeza, empreender. Então, espero que você aprenda, espero que você anote, espero que você tire as suas dúvidas, empreendedor, porque um dos maiores questionamentos que os empresários têm é sobre o planejamento financeiro, é sobre os recursos financeiros necessários para empreender. E nós do Empreenders estamos aqui, dedicados a ensiná-los a planejar financeiramente. Estamos aqui empenhados em ajudar você a ter sucesso na sua organização. Então, é com muita alegria que damos início ao terceiro dia do nosso webinário. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Falando bem simples, o que é um planejamento financeiro? De forma geral, é de quanto recurso eu preciso para iniciar o meu negócio, para manter o meu negócio em um determinado momento, até que ele se torne lucrativo. O tempo de retorno desse investimento vai depender do setor que você vai atuar, do tipo de empresa que você terá, como serão as formas de recebimentos da sua empresa. Então, necessário é saber de quanto eu preciso financeiramente para empreender, de quanto eu vou precisar para abrir o meu negócio e para garantir o ciclo operacional financeiro por um mínimo período de tempo necessário. Então, pense comigo, existem 2 formas de planejar financeiramente esse recurso. Ou é um recurso próprio, um recurso seu, empreendedor, que você juntou, ou é um recurso de terceiros, aquele que você vai adquirir com o dinheiro de outra pessoa, seja uma pessoa física, seja uma instituição bancária. Importante é saber de onde vem esse recurso. Não importa, você pode pedir dinheiro emprestado ao banco e ter uma empresa de sucesso. Ou você pode juntar as suas economias e obter sucesso na sua empresa. Mas para isso, é necessário que haja um planejamento de negócio firme, aprofundado, baseado naquelas informações que eu vinha pontuando anteriormente. Então é necessário saber de onde vem esse recurso, se é próprio ou se é de terceiro. Sabendo de onde vem o teu recurso, nós vamos planejar quanto ele será necessário. Então, calma, tenha calma, porque às vezes o empreendedor pega 10 mil reais para começar uma empresa X qualquer, e no meio do percurso aquele dinheiro acaba e fica a empresa sem poder iniciar, porque o recurso financeiro se exauriu, acabou. E aí ele fica sem poder nem inaugurar a empresa dele. Ele fica sem poder inaugurar a empresa dele, porque o recurso financeiro básico não foi suficiente. Então, primeiro faz-se um plano de negócio. Primeiro faz a projeção financeira. Primeiro faz o planejamento financeiro e, posteriormente, calcular quanto ele será necessário. Então, pensa comigo. Quais são os investimentos fixos necessários que eu preciso ter para a minha empresa começar? E você deve pensar comigo que esse investimento há uma variação de acordo com a empresa. Se você quer montar uma loja de roupas, se você quer montar uma loja de eletrodomésticos, se você quer prestar um serviço de manicure, se você quer abrir uma empresa do varejo, seja ela qual for, os investimentos fixos iniciais são diferentes, de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com o mercado que você pretende atuar e de acordo com o teu público-alvo. Se você quer uma loja mais simples, em um bairro mais simples, você não vai precisar investir muito, mas já que você sonha com a loja de shopping, você vai ter que ter um maior
investimento inicial. Então, primeiro, não se faz primeiro o planejamento financeiro, se faz a análise do mercado, do macro e do microambiente, planeja o marketing, planejamento completo dos compostos de marketing, faz o planejamento operacional para depois calcular essa necessidade de capital. Então, a primeira coisa, qual é o meu investimento inicial? Quanto é que eu preciso para iniciar a minha empresa do processo mais básico que ela vai necessitar começar? Sempre é necessário ter um orçamento muito enxuto, porque a gente precisa começar com muita segurança. Eu preciso saber quais são os investimentos fixos. Então, quanto é que eu preciso comprar de equipamentos, por exemplo? Então, preciso saber quais são esses equipamentos. Depende. Se tu vai abrir uma loja de roupa, um computador. Eu preciso adquirir uma maquineta de cartão ou mais de uma. Eu preciso adquirir ar-condicionados. Quais são os equipamentos necessários que você vai utilizar na sua empresa? Quais são as máquinas? Se você vai fabricar alguma coisa, boné, roupa, calçado. Quanto de máquinas eu preciso para compor todo o meu processo empresarial? Então, equipamentos, maquinário e também podemos pensar em utensílios e móveis. Quanto de móveis é necessário gastar para compor a estrutura? Lembra que a gente falou que a estrutura operacional é aquela que garante a atividade da empresa? Então é necessário que a empresa esteja articulada, organizada, sinergicamente, para que as operações aconteçam com qualidade. Então eu preciso saber quanto eu vou precisar de equipamentos, de maquinário e de móveis e utensílios para formar a estrutura básica da minha empresa, que seja possível que a atividade operacional aconteça. Então, eu preciso fazer esse orçamento. E aí, cabe a você, empreendedor, gastar tempo pesquisando, projetando, orçando, pesquisando, projetando e fazendo orçamento. Gaste tempo em receber produtos, utensílios, equipamentos de qualidade com preço mais baixo possível. Então, gaste um pouco do seu tempo fazendo essa pesquisa de móveis, de utensílios e equipamentos, porque são os investimentos fixos, operacionais da tua empresa, que eles não vão servir para gerar receita. Você não vai vendê-los, mas você vai equipar a sua empresa para que você possa vender. Você entendeu? São investimentos fixos que não te trarão receita operacional, mas que estruturarão a tua empresa. São móveis, utensílios, equipamentos, maquinário, para fazer com que a tua empresa funcione bem. Então você pensa nisso como investimentos fixos. Depois de compor toda a estrutura básica de funcionamento, fazer os seus investimentos fixos, deixar a sua empresa pronta para rodar, como a gente chama, pronta para iniciar as atividades, é muito necessário, é importante. É de suma importância falarmos de capital de giro, porque é uma das deficiências dos nossos empreendedores. O que é o capital de giro? O que é o capital de giro? É aquele recurso financeiro necessário para fazer a tua empresa funcionar por um determinado período, especialmente aquele período entre o investimento, a compra do estoque, até ele se transformar em receita, como a gente chama, até ele voltar para a tua empresa. É aquele intervalo de tempo entre o pagar e receber. Então, o capital de giro é super importante para as organizações. Muitos empresários iniciam as suas empresas sem capital de giro. E eu vos afirmo que elas já iniciam de forma errada, de forma equivocada, trazendo prejuízos para a saúde financeira dessa organização. Porque o tempo de retorno, ele pode ser mínimo, médio ou máximo. Você precisa saber quanto tempo você vai precisar utilizar desse capital de giro para subsidiar a sua atividade operacional sem comprometer a saúde financeira da sua empresa. Então, eu sugiro aí que você tenha um capital de giro, em média, 30% do valor investido inicialmente. Para que esse momento entre conseguir a demanda, efetivar a venda e receber, possa ser um momento que você consiga subsidiar, sustentar
a tua empresa, porque alguns empreendedores fazem a primeira compra à vista, por exemplo, utilizando todo o seu capital, e às vezes tem que paralisar a atividade da sua empresa porque não tem dinheiro para renovar a compra até que haja o recebimento dos clientes. E muitas vezes esse ciclo operacional ele não se encontra, especialmente para quem está começando o empreendimento, que ainda não obteve uma relação de confiança com seu fornecedor para ele lhe oferecer um crédito maior. Então, o capital de giro é fundamental, é um recurso indispensável para garantir, especialmente, o encontro desse ciclo operacional financeiro, esse momento da sua compra até o retorno do pagamento pelos seus clientes. Muitos empreendedores já começam sem capital de giro e já sentem dificuldades na sua empresa logo nos primeiros meses, porque muitas vezes compra-se à vista no início e vende-se a prazo. Então é preciso gerar um capital de giro para a tua empresa. Quando você pensar no montante inicial de recurso, você já separe um capital de giro necessário. Esse capital de giro pode ser utilizado na compra de mercadorias, quando você vai pagar aos fornecedores, no pagamento a prazo dos fornecedores e na compra de materiais, por exemplo, materiais de expediente para a tua empresa. Então, ele serve para isso, para subsidiar esse ciclo que a gente chama da compra do empresário, até quando ele vai receber esse valor através da venda. Ele precisa ter esse capital para sustentar as atividades básicas da sua empresa. Então, o importante é lembrar, sem capital de giro, a saúde financeira, as operações da tua empresa vai sofrer e você vai ter dificuldade de manter as atividades da sua empresa funcionando corretamente. Existem também alguns investimentos que a gente chama de pré-operacionais, que ele acontece antes da tua empresa funcionar. São investimentos, são gastos que acontecem antes da tua organização funcionar. Você está vendo, empreendedor, a importância de um planejamento de negócios, a importância do planejamento financeiro, porque você pode colocar tudo a perder se você não planejar financeiramente a sua empresa. Então, você viu quais eram os investimentos fixos, você sabe da necessidade de capital de giro e agora você precisa entender dos investimentos pré-operacionais. São aqueles investimentos antes da tua empresa funcionar e ele precisa vir do capital inicial. Por exemplo, para se constituir uma empresa, paga-se taxas, paga-se o alvará, paga-se algumas taxas que é preciso disponibilizar de recursos. Paga o contador. Então, algumas despesas, alguns gastos pré-operacionais que precisam ser pagos antes da atividade da empresa acontecer. Então, taxas de hospedagens de site, por exemplo, se você quer começar a tua empresa no e-commerce ou quer começar a tua empresa junto com um ponto físico, você vai ter que disponibilizar algumas taxas para hospedagem, para desenvolvimento dos sites, uma reforma naquele imóvel que você locou, um investimento inicial para reformar o imóvel, gasto com o e-commerce, com hospedagem de página, gasto com pré-marketing, com o lançamento, antes do lançamento da tua empresa, gasto com redes sociais, gasto com taxas. São os investimentos pré-operacionais, são aqueles que precisam acontecer antes do funcionamento da tua empresa, antes da tua atividade inicial. Então, eles não podem ser obtidos das vendas, ele tem que ser um investimento inicial, assim como os investimentos fixos. Exemplo, reforma do prédio que você vai locar, pagamentos de taxas, de boletos para que você inicie a sua empresa, para que formalize a sua empresa, taxa da abertura da empresa ao contador, do alvará, algumas taxas que são necessárias para iniciar a sua empresa. E também, quando você quer ficar no e-commerce, taxas para hospedar site, taxas para desenvolver sites, taxas para lançar a sua empresa nas redes sociais. Quando você pensar em investimentos pré-operacionais, pensa nos investimentos que antecedem o lançamento da tua empresa, que antecede a abertura da tua empresa, que é importante para que a tua empresa exista e para que a tua empresa já inicie
no mercado de forma correta e de forma que as pessoas vejam desde já, por exemplo, uma pré-propaganda, um pré-lançamento dos teus produtos e dos teus serviços podem ser definidas como um investimento pré-operacional. O planejamento financeiro, ele trabalha com estimativa. Por isso que eu disse no início, é importante pesquisar, é importante planejar, é importante fazer orçamento. A gente trabalha com estimativa do mercado para aquele momento. O importante é que você, empreendedor, trabalhe com o orçamento mais real possível. É importante ter os pés no chão, saber de que recursos você dispõe para que você projete a atividade operacional da sua empresa, para que você inicie o empreendimento de forma correta, deixando sempre aquilo que a gente chama de capital de giro. Não esqueça da importância do capital de giro para se iniciar uma pequena, ou uma média, ou uma grande empresa. Então, a primeira dica, trabalhe com estimativas o mais aproximado da sua realidade. Não seja pessimista, mas também não seja tão otimista, seja realista. Comece com aquilo que a gente chama de pé no chão, fazendo a conta na mão, botando a conta no papel, para que você não se distancie do recurso que você dispõe para a abertura da sua empresa. Quando você faz a projeção, que você sabe quais são os investimentos fixos iniciais, que você já conhece quais serão os investimentos pré-operacionais? Quando você já sabe da sua necessidade de capital de giro, quando a empresa inicia, é necessário que você obtenha controle dessa empresa e começar com as anotações daquilo que a gente chama de receitas e daquilo que a gente denomina despesas. Então é importante que a tua empresa, se ela puder usar de um sistema gerencial, ótimo. Se ela não puder, pode disponibilizar para você planilhas no Excel ou ainda caderno, mas que esse controle seja efetivado a partir do primeiro dia da sua empresa, para que você, empreendedor, possa ter nas suas mãos dados, informações importantes, para que você possa planejar o futuro da sua empresa. Então, denominar receitas e despesas, deixando de forma bem clara, as receitas são as entradas de dinheiro quando você, empreendedor, vende o seu produto. Despesas são as saídas quando é necessário que você gaste na sua empresa, seja para a obtenção de novos produtos, seja com material de expediente, como folha, como tinta para impressora, como material de limpeza. Todas as saídas de dinheiro, todas as vezes que você gasta é despesa, todas as vezes que entra recurso é receita. E para fechar esse entendimento, as receitas precisam ser maiores do que as despesas para que você obtenha aquilo que a gente chama de lucro. E aí você pode fazer uma apuração desse resultado periodicamente, semanalmente, quinzenalmente e mensalmente, para que você veja o comportamento da sua empresa naquele mês. Se a sua empresa obteve lucro ou prejuízo. Se as receitas forem maiores do que as despesas, sua empresa obteve lucro. Se as despesas, os gastos, foram maiores do que as suas receitas, a sua empresa operou no prejuízo. E quando isso acontecer, é necessário se fazer uma avaliação desse fluxo entre as receitas e as despesas, para que você possa entender onde está o gargalo, se foi algo sazonal, que aconteceu só naquele período, se foi algum erro dos planejamentos que você desenvolveu. E é preciso rever para replanejar a sua empresa, porque ela precisa trabalhar, ela precisa operar para obter a lucratividade. Um dos fatores indispensáveis também é você calcular o tempo de retorno, é você fazer uma projeção do seu retorno. Quanto tempo essa empresa vai funcionar para me dar o retorno do investimento inicial? Qual é o tempo de operação dessa empresa para que eu possa ter o retorno? Isso também há a possibilidade de ser calculado no planejamento financeiro. Quanto tempo essa empresa vai trabalhar para que o meu dinheiro, pessoa física, o dinheiro que eu, Erilúcia, investi nessa empresa,
retorne para mim, porque isso tem que acontecer. O investimento inicial tem que voltar para o investidor e depois a empresa precisa caminhar com as suas pernas, como a gente chama no dito popular. Ela precisa operacionalizar com o fundamento, com a finalidade da lucratividade. Então, alguns empreendedores também nunca pensaram sobre isso. Assim como eu quero fechar esse momento aqui dessas dicas, dizendo para você que há uma diferença entre prolabore e lucratividade. Prolabore é o pagamento do empresário, do sócio, do fundador da empresa, pela atividade que ele exerce na empresa, paga pelo mercado. Como assim? Eu sou a sócia diretora da empresa Empreende Easy. Então, eu preciso ganhar um salário pela função que eu exerço nessa empresa. Salário esse pago pelo mercado. Então, se um dos sócios não exerce profissionalmente uma atividade na empresa dele, ele não pode receber prolabore, ele não pode receber salário, ele vai receber participação sobre a lucratividade da empresa. E aí a minha sugestão é que isso seja retirado em períodos e não mensalmente, porque é importante que parte da lucratividade da tua empresa, empreendedor, seja reinvestido para melhorar os teus processos e para alavancar, para fazer crescer a tua empresa. Então é nessa hora, depois que a gente faz o planejamento financeiro todo, usando as planilhas, usando os orçamentos, usando as especulações do mercado, que a gente precisa chegar e pensar, então, valerá a pena investir nesse negócio? É viável esse meu negócio? É com planejamento financeiro, dentro desse planejamento de negócios, que nós vamos dar a carta final, que nós vamos dizer se esse negócio tem retorno financeiro ou não. Porque se você investir muito em um negócio que tem um retorno financeiro muito lento ou que demore absurdamente de tempo, será se vale a pena investir nesse negócio? Ou é melhor pegar esse capital e investir em outros tipos de negócio? É preciso fazer uma especulação dos cenários. É preciso olhar como esse mercado que você quer atuar está se comportando. Como é que o cenário que você pretende atuar com a tua empresa está se comportando. E é preciso fazer projeções futuras. Lembra quando a máquina fotográfica de um filme que a gente levava para revelar saiu do mercado com a Kodak, que naquela época dominava o mercado e era para ela uma empresa muito lucrativa. De repente o cenário muda, o mercado muda e lança-se as câmeras digitais. E a Kodak demorou um tempo para acompanhar esse tipo de mercado, passando outras empresas a dominarem o mercado. Por isso a necessidade da informação, por isso a importância desse plano de negócio. Sem um plano de negócio feito de forma correta, de forma clara, de forma segura, vai dar a você a possibilidade de empreender com firmeza, com segurança e com competitividade. É obrigação sua, empreendedor, planejar o seu negócio, porque no contexto atual do nosso país, na situação econômica, política ou em qualquer situação, jamais você poderia pegar um recurso que você às vezes passa muitos anos para juntar ou que você adquire de terceiros para jogar, para colocar numa empresa sem ter a segurança do que você está fazendo. Por isso a necessidade e a importância desse planejamento de negócios. Ele é indispensável, porque só através dele, seguindo passo a passo, você poderá ao final verificar se essa sua empresa ela é viável, se ela poderá ser rentável e se há um cenário promissor para que ela exista. E para fechar essa noite de conteúdo sobre planejamento financeiro, que certamente surgirão muitas dúvidas, por ser um conteúdo complexo, quantitativo, matemático, eu vou demonstrar através de planilhas do Excel como você poderá fazer o gerenciamento do seu planejamento financeiro, de forma simples, de forma objetiva, sem ter que gastar muito dinheiro. Você pode usar esta planilha do Excel para ver, para fazer uma projeção da sua empresa, para fazer cálculos reais da tua empresa, para que você possa empreender com mais segurança. Vejamos só aqui como essa planilha financeira pode funcionar no Excel.
Pois vamos ver aqui na prática como funciona uma planilha de fluxo de caixa. Como eu estava dizendo a vocês, a planilha de fluxo de caixa vai servir diariamente para que você, empreendedor, possa lançar todos os recebimentos e todos os pagamentos, como eu havia denominado, as receitas e as despesas da sua empresa. E ela serve para planejar o fluxo de caixa, para que você possa ter uma visão antecipada a necessidade de capital que você tem para aquele dia. Posteriormente, para aquele mês, para aquele semestre, ela é uma ferramenta de planejamento e controle financeiro indispensável para a tua organização. E ela serve para registrar todas as entradas, os recebimentos e as saídas, os pagamentos do seu caixa, para que você possa ter essa visão global do movimento financeiro diário, mensal, semestral da tua empresa. Então, eu demonstrei aqui, fiz o cadastro básico de algumas contas. Vamos olhar aqui. Alguns tipos de saída, fornecedores, folha de pagamento, INSS, água, retirada. E aí você pode editar essa planilha de acordo com a realidade da sua empresa. Por exemplo, eu vou substituir aqui a conta de água pela mensalidade da internet que eu devo pagar na minha empresa. Então, dentro da sua realidade, você vai editando esta planilha. E aí eu venho para a movimentação diária e eu coloquei aqui só para demonstrar para vocês que a minha previsão de recebimento naquele primeiro dia da semana é de R$1.000. E eu tenho uma conta a receber de vendas a prazo de R$200. Então, para aquela segunda-feira, eu planejo ter um total de recebimentos de R$1.200. E eu tenho despesas naquela segunda-feira também. Eu preciso pagar o aluguel e eu preciso pagar outras despesas. Então, no final do dia, eu vou lançar lá o que aconteceu da previsão e do que foi realizado. Dentro da previsão, eu vendi R$900. Então, o meu planejamento ficou bem aproximado da minha realidade. Eu vendi R$900 e eu recebi dos clientes um valor de R$100. Então, naquele dia, eu tive um recebimento, uma receita de R$1.000. E eu tive como despesa, como saída para aquele dia, um valor de R$800 de aluguel, mais R$100 de outras despesas, totalizando naquele dia R$900. E aí eu fiquei com um saldo de R$100, já que dentro da previsão eu recebi 1.000 e dentro da previsão eu paguei R$900. Então já me gerou aqui um saldo de R$100, um saldo acumulado. Legal, não é? Para você que está começando um empreendimento, você precisa de uma planilha para que você controle esse fluxo do caixa. No segundo dia, na terça-feira, eu planejei receber R$1.200 de vendas daquele dia e R$100 do saldo que os clientes compraram a prazo. Então, eu planejei R$1.300. E eu planejei naquele dia pagar os impostos e pagar manutenção do meu veículo, do veículo da minha empresa. Então, eu planejei ter um saldo de 120. Vamos ver o que aconteceu naquele dia. Só que naquele dia eu tive vendas de 1.300, um pouquinho mais do que eu planejei, e obtive R$100, como havia planejado, dos recebimentos dos clientes. Então, eu tive uma entrada de R$1.400. Só que naquele dia eu resolvi comprar fornecedores, comprar produtos. Surgiu uma oportunidade e não estava na previsão, mas como foi uma excelente oportunidade, eu realizei compras com meu fornecedor. Paguei os impostos como havia planejado e paguei a manutenção de veículos. Então, gerou aí uma despesa
de R$ 620. Com uma receita, vamos revisar lá, de quanto? De 1.400. Então, me gerou um saldo positivo naquele dia. Eu fiquei com saldo positivo e eu pude cumprir com as minhas despesas, com os meus pagamentos, e ainda me gerou um saldo total acumulado do dia anterior com o dia de hoje de R$ 880. Então, aqui é só para vocês verificarem a importância e a necessidade de um fluxo de caixa, de uma planilha de fluxo de caixa, onde diariamente ela já vai me dando o total em caixa daquele semestre, o total acumulado que eu tenho daquele semestre. Vocês viram que bacana, que legal, como esta planilha é indispensável para que você possa ter a projeção, a previsão, o planejamento do fluxo de caixa da tua empresa e para que você possa ter o controle, uma vez do que você planeja e você alimenta com aquilo que foi realizado, sabendo exatamente o total que você tem em caixa acumulado e quais são as despesas que você precisará pagar. Então, a partir do momento que as despesas são geradas, que surgem despesas, você já pode ir lançando aqui na sua planilha nas datas estabelecidas para efetuar o pagamento, ficando mais fácil você ter a percepção global da necessidade financeira, da necessidade do capital de giro, como eu havia mencionado no vídeo. Então, essa planilha vai te dar uma visão ampliada do teu negócio, das entradas e das saídas e da necessidade de capital de giro para que as atividades possam acontecer sem prejuízos.